No quarto dia de julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, foi a vez do voto do ministro Luiz Fux, muito aguardado, inclusive, pela defesa dos réus. Lembrando que já dura mais de 6h30 toda essa votação. As primeiras horas, como aconteceu, como que foi o resumo da manhã, você acompanha agora. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado e outros crimes chegou ao quarto dia. As justificativas e o voto do ministro Luiz Fux tomaram conta de toda a sessão. Fux já havia sinalizado que apresentaria um voto extenso, bem como apresentaria suas divergências quanto às questões preliminares e o mérito da ação penal. Ele pediu a anulação do julgamento por considerar o Supremo foro incompetente para esse processo. Segundo ele, a ação deveria ser julgada em primeira instância na Justiça Federal ou pelo plenário do STF e não pela primeira turma. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Sobre a condenação, o tempo de pena de prisão ainda não foi anunciado. Deverá ser definido somente ao final desta rodada de votações. O julgamento tem previsão para ser concluído nesta sexta-feira. As penas de prisão podem ultrapassar 30 anos em regime fechado. Ao contrário dos últimos dias de julgamento, em que só o deputado federal Zucco, do Rio Grande do Sul, aliado de Bolsonaro, esteve no STF para acompanhar o processo, nesta quarta foram ao Supremo os deputados federais André Fernandes, do Ceará, e Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro. Também estiveram no STF parlamentares da base aliada ao presidente Lula, como o deputado federal Ivan Valente. Na chegada ao Supremo, os advogados de Bolsonaro voltaram a repercutir o andamento do julgamento com os jornalistas. Paulo Bueno atacou novamente a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Celso Vilardi falou sobre como o ex-presidente tem acompanhado os desdobramentos do processo. O assunto tem que ser derrubado até para não criar um precedente de jurisprudência horroroso para o país. A delação do Cid é uma coisa que não deveria existir, é um mentiroso. Tem uma convicção, respeitando o voto do ministro, eu não posso, existe participação do presidente em punhal verde e amarelo. Advogado Celso Vilardi. Nós vamos esperar hoje o voto do ministro Fux e depois a gente conversa. Tem alguma esperança contra esse voto, doutor Celso? Como é? Tem alguma esperança, expectativa? Ué, se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui. A gente tem que explicar. Ó, tem uma defesa aposta, eu acho que a gente tem esperança, assim, que vai. Ontem, após os 2 votos, a defesa teve comunicação com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Falamos com ele está bastante chateado, evidentemente, não tem como ser diferente. E agora vamos aguardar esse voto para depois ver a continuidade do julgamento. Agora faltam os votos dos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que decidem se aceitam totalmente a denúncia da trama golpista apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que acusa Bolsonaro e seus aliados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A sessão ainda segue com o voto do ministro Luiz Fux, que faz uma análise em cada crime cometido de forma individual pelos 8 réus. Não há previsão de término ainda para a leitura do voto do ministro. Inclusive, você vê aqui atrás de mim imagens ao vivo da TV Justiça.